Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos, amados irmãos, iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Irmandade. Deus que abençoe grandemente a todos vocês pela presença, pela audiência aqui no Santo Culto, que tem nos acompanhado aí ao longo de todos esses meses, e essa noite de quinta-feira não é diferente.
Nós estamos aqui felizes no Senhor, porque sabemos que a palavra de Deus tem se cumprido na nossa vida e vai se cumprir sempre. Então, compartilhe o vídeo, convide os seus contatos, seus amigos aí nas suas redes sociais e chame as pessoas para assistirem o Santo Culto conosco, que assim nós vamos alcançando mais e mais vidas para a glória do nosso Deus. Tá bem, amados? Vamos começar o culto então, louvando a Deus com o cântico 254, 254.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos cantar agora o hino 15 para a gente orar a Deus. Então você também vai mandando os seus pedidos de oração aí através da live, pelo Facebook, no YouTube. Não esqueça de compartilhar com seus contatos também e nos ajudar a alcançar mais vidas. Cada like que vocês dão no vídeo, vocês conseguem fazer com que ele seja mais alcançado, mais visto por mais pessoas, tá bem? Vamos louvar o Senhor com o cântico 15 e em seguida nós vamos orar a Deus. 5. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos orar ao Senhor agora. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade, por tribulações, enfermidades, causas, viagens, os acidentados também, as famílias e os testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Nós vamos orar por todos, pedindo a Deus que sempre estenda a sua mão de misericórdia, que venha ao nosso encontro, que nos ajude em tudo aquilo que nós precisamos. Como Deus deu de falar esses dias atrás para a Irmandade, sempre estar em comunhão para as orações, buscar sempre a Deus na oração, dedicando-se a esse objetivo, para que tenhamos comunhão, para que possamos perceber a vontade de Deus em nós, naquilo que o Senhor quer operar na nossa vida, da maneira que Ele quer operar. Então é necessário que nós venhamos a dar atenção para esse objetivo que é tão importante para nós, para esse quesito que é tão importante, que é a oração. Quando a igreja se propõe a orar, os céus se abrem, as barreiras são passadas, as lutas são vencidas, as enfermidades curadas, enfim, a igreja em oração, irmãos, é um gigante, com toda a sua força. Então vamos orar nesse momento, vamos apresentar a Deus todos os pedidos de oração da nossa Irmandade, os que você está fazendo aí através da live, que você está fazendo também, já fez para nós através do WhatsApp, pelo QR Code que está aqui na tela. Tudo isso é a união do povo de Deus. É isso que a oração também promove, uma união maravilhosa, uma junção, uma ligação espiritual entre todos nós.
Nós vamos pedir também que Deus mande do céu para nós a sua palavra essa noite, que o Senhor venha falar com a nossa alma, com o nosso coração, nos ajudando também a compreender a sua vontade, mas acima de tudo, irmãos, crendo na boa palavra de Deus, que é isso que mais nos importa, crer na palavra de Deus. Então, aí na sua casa onde você estiver, se for possível, ajoelhe-se também junto de nós, clame junto de nós, para que o Senhor também visite o teu coração. Não tenha o culto como uma coisa qualquer. Você, mesmo estando na sua casa, você não está na minha presença, você está na presença do nosso Deus. É isso que a Irmandade deve considerar. Estamos todos na presença do Senhor. Então vamos juntos, em comunhão, buscar a Deus na oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós estamos, Senhor, ajoelhados aos teus pés em oração nessa noite, para te agradecer pelo perdão das nossas muitas faltas, pelo dia que o Senhor amou as nossas almas de maneira tal a perdoar essas faltas, esses nossos pecados. Tu tens aberto o céu para nós, Senhor, tens mostrado a tua grandeza, a tua misericórdia em favor da nossa vida. Nós não temos outro bem, não temos outra alegria, senão o Senhor em nós. Bendito seja Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. E é nesse nome poderoso que sentimos a tua presença, que sentimos a tua graça e o teu amor derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, queira tomar nas tuas mãos cada um dos irmãos, das irmãs que estão nesse momento em oração junto a nós, clamando das suas casas, outros, Senhor, do transporte, do seu carro, enfim, indo ou vindo ao trabalho, mas todos estão numa mesma comunhão. Outros assistirão o culto depois de transmitido, até pela questão do fuso horário na nação onde estão, onde residem, pelo tempo, pelos mais diversos motivos, não importa. O importante é que todos estejam ligados na mesma fé, na mesma comunhão, adorando ao mesmo Deus. Senhor, queremos te pedir que tome nas tuas mãos toda a nossa irmandade que está acompanhando o santo culto, que o Senhor venha com a tua presença, com a tua ajuda maravilhosa, com a tua graça, abrindo, Senhor, as portas que estão fechadas, abrindo os caminhos, Senhor, que estão difíceis, dificultosos, colocando paz nos corações, para que todos sempre venhamos crer num amanhã melhor, numa salvação eficaz e verdadeira, que a nossa vida, Senhor, o nosso espírito estejam sempre voltados para Ti, pois a palavra tem mostrado para nós em todo o tempo, que quando estamos na presença de Deus, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Ó Senhor amado, vem com a Tua presença, vem com a Tua virtude, com a Tua misericórdia, visitando os nossos corações nesse momento. Senhor, arranca de nós, tira de nós tudo o que te desagrada, tudo o que te entristece, ó Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus, e faz-nos, Senhor, meditar nos teus conselhos, meditar na tua graça e na tua grande misericórdia, que sempre foram derramados sobre a nossa vida. Senhor, sabemos que há pessoas enfermas que assistem esse santo culto, até por isso mesmo, pois não podem ir presencialmente nas igrejas, independente de já estarem abertas ou não. No nome do Senhor dos Exércitos, ajuda, Senhor, põe em liberdade, cura todas essas enfermidades, visita, Senhor, os hospitais, aqueles que estão acamados num leito de dor, muitos abandonados pelas suas famílias. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ajuda, ó Deus, por amor do teu santo e poderoso nome. Senhor eterno, abençoa e conforta as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Senhor, só Deus sabe quanto dói essa separação da carne, o quanto é difícil, o quanto é traumático, Senhor, o quanto violenta os nossos sentimentos, os nossos corações. Senhor, pelo amor da Tua misericórdia, vem em favor dessas vidas também dos que aqui ficaram, para que tenham força de continuar as suas jornadas, as suas missões, que o Senhor possa nesse momento derramar sobre todas as vidas o bálsamo consolador, aquele que conforta toda dor, ó Senhor. Senhor Deus que fez o céu e a terra,
Nessa noite, abençoa esse santo culto e manda do céu para nós a tua santa palavra. Fala com a nossa alma, fala aos nossos corações. Ó Espírito de Deus, vem, Senhor, dando, Senhor, inspiração da tua palavra, dando, Senhor, as palavras certas na nossa boca, para que o teu povo, ao assistir o culto, a palavra, possam se sentir cheios da tua presença, ó Deus, cheios da tua graça e da tua infinita misericórdia. Abençoa toda a nossa irmandade, toma nas tuas mãos, Senhor, todos nós, o Bruno, a mim, que estamos na transmissão desse culto, que tudo seja guiado e movido pelo teu Espírito Santo. Não permita, Deus, que nós venhamos nos entristecer com coisa alguma, nem permitir, Senhor, que o nosso adversário venha atrapalhar a tua obra na nossa vida. Assim, ó Deus, guia o santo culto e direciona tudo por amor do teu nome. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos em nome de Jesus Cristo, bendito para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quero passar para os irmãos os avisos dos santos cultos, então, online, todos os dias às 20 horas, às terças-feiras, às 14 e às 8 da noite, e aos domingos às 10 da manhã e também às 8 da noite. Então, nos demais, então, todos os dias às 20 horas. No próximo dia 13, nós teremos a nossa Santa Ceia presencial e online. Prestem bem atenção. A Santa Ceia sempre foi feita nos últimos dias, no domingo às 20 horas. Dessa vez, será no domingo às 10 da manhã. Domingo, dia 13, sem ser esse domingo agora que é dia 6. Vai ser no domingo, dia 13, no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Vai ser transmitido ao vivo daqui para a Irmandade, presencial, e para você ir na sua casa também participar online da Santa Ceia. Um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva e um montão de comunhão, para a gente glorificar o Senhor. Não esqueça, dia 13 de setembro, às 10 horas da manhã. A Irmandade está convidada a estar junto de nós, glorificando o nome do Senhor. A mesa do amor, para os que vêm presencialmente no culto, tragam alimentos não perecíveis, porque nesse dia 13, à 13h, nós teremos a reunião de atendimento das necessidades. Então, nós vamos montar cestas de acordo aos alimentos que vocês trouxerem, que nós trouxemos para atender os pobres, os necessitados. Então, precisamos da ajuda da Irmandade. Os cultos presenciais aqui no Alphaville já voltaram, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, que foi ontem, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, das irmãs, domingo às 10 e às 18h30, presencial, tá bom? A Irmandade convidada pode vir, tem todas as medidas de segurança para receber a nossa Irmandade aqui com tranquilidade na igreja, porque a gente sabe que presencialmente é diferente, né? É uma bênção. A online tem ajudado muito, mas o presencial é insubstituível, a gente compreende isso. O que mais de aviso, Brunão? De aviso só, né? Quero passar rapidamente um assunto para a Irmandade, que tem causado alguma polêmica, mais no meio do nosso ministério, do ministério que eu digo dos anciãos, dos cooperadores da CCA. É algo que nos causa estranheza, que de onde deveria ter menos problema é de onde mais vem. A gente não entende isso. Como pode o ministério, ao invés de diminuir problema, aumentar problema? Entretanto, nós vamos pedir a Deus misericórdia, que ilumine todos os corações. Deus deu uma palavra aqui esses dias, falando, e na palavra Deus dava de dizer para a Irmandade, eu vou falar declaradamente, porque o que nós falamos não são duas palavras, é uma palavra só. Essa é a nossa posição e nós vamos reafirmar. Sobre a questão do homossexualismo, eu não sei porque isso gera tanta polêmica, ou nós temos um monte de homossexual escondido nas igrejas, então eles passam toda a sua frustração para aquele que se assumiu, ou nós, o que é pior, nós somos realmente muito hipócritas. Presta bem atenção, Irmandade, porque o que nós falamos é uma palavra só. Nós não temos duas palavras, duas caras, dois caráteres, é um só. O que a palavra fala sobre o homossexualismo? A palavra condena.
A palavra reprova, não vamos dizer condena, porque a condenação vem pelo julgamento. A palavra reprova. E o que nós cristãos devemos fazer? A minha concepção é que não é bom, irmão Rodrigo. Tanto que eu sou casado com uma mulher, senão eu seria casado com um homem. E qual a minha posição como cristão? De respeitar, não foi nada mais, nada menos do que isso que nós falamos na palavra. Nós respeitamos, amamos a todos, quem julga é Deus, irmão, irmã, compete ao Senhor. Quando os cristãos vão parar de matar uns aos outros? Mas não é só por essa questão de homossexualismo. Uma família que o casal se separa por um problema, seja ele qual for, você sabe o que aconteceu para uma irmã ou para um irmão pedir o divórcio? Você não pergunta, você não procura saber, mas você condena, eu também condeno, não acho bom. Mas eu tenho que me preocupar com a minha vida, com a minha salvação, que a palavra deixou bem claro, que é pessoal e individual. As minhas ações não influenciarão na salvação do Bruno, assim como as dele não influenciarão na salvação da Lu, que é a esposa dele. E as da Lu, do Amir, e do Amir, no irmão N, e assim por diante. Na minha, na sua, na minha. Esse é o problema do Evangelho. Aliás, é o problema que nós colocamos no Evangelho. A gente pega a palavra, coloca na nossa frente para defender todas as nossas frustrações, todos os nossos preconceitos, todos os nossos conceitos formados, sejam eles errados ou certos. Isso vai envergonhando o Evangelho. Sabe por quê? Eu vou dizer para os irmãos, eu fiz uma vez um curso de vendas e tem tudo a ver com isso. Você não pode vender o seu produto falando mal do produto do outro. Você vende o seu produto falando das qualidades que ele tem. Agora, se o outro é bom ou ruim, não sei, eu não estou vendendo o outro, eu estou vendendo esse. Eu não estou vendendo pecado para a Irmandade aqui. Abre parênteses aí, aspas. Eu estou falando de salvação. Eu não estou condenando o homossexualismo, ou condenando a traição, ou condenando o roubo, cada um sabe da sua vida, e a palavra mostra o que é certo e errado. Eu estou falando de salvação e vida eterna. Ponto final. No demais, é conceito humano, achismo, porque a certeza absoluta está em quem? Na palavra, está no nosso Deus. Quando nós pararmos com isso, com essa pseudo-fé, qual é a parábola do fariseu e do publicano? A Irmandade não se lembra? Eu vou lembrar vocês. Eles diziam o seguinte: o fariseu chegou diante do altar e estava o publicano do lado dele. E o fariseu dizia: Deus, olhando para o altar, graças te dou que não sou como esse homem, ladrão e roubador. Antes dou meus dízimos e tudo quanto possuo, jejuo, oro 3 vezes ao dia, e foi falando da sua fé. E o outro ali humilhado, falando dos defeitos do outro para afirmar suas qualidades. Terminou o outro sem nem ter força, já estava subjugado pelo companheiro, entristecido pelo seu pecado, porque quem peca sabe que está errado. Não precisa os outros saber, a pessoa já sabe, de cabeça baixa. A palavra diz que ele batia no peito, assim, de inconformidade, de tristeza. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Glória ao nome do Senhor. A palavra, não é, irmão Rodrigo, pelo amor de Deus, é a palavra. Se você não crê na palavra, você está assistindo uma live errada. Você tem que assistir uma live sertaneja, de rap, ou outra coisa que não dá para falar aqui. Mas se a palavra diz que o publicano desceu justificado e o fariseu não foi justificado. Sabe por quê? Deus conhece o que tem por trás das máscaras. Deus conhece o que tem por detrás das aparências, o que as aparências mostram. E a fé só vai ter para nós um motivo bom quando ela for verdadeira. A Irmandade está entendendo bem isso aí? Vocês conseguem escrever um amém aí no comentário? Não tem dúvida disso que nós estamos falando, né? A fé só vale se for verdadeira, porque Deus conhece o que tem atrás das paredes. Então, o que a gente vai fazer? Vai julgar? Vai condenar? Vai apontar? A igreja não é um hospital? Se eu tiver que pregar uma fé diferente dessa, eu vou ficar em casa congregando com a Dani e as crianças. Eu atendo o culto para eles.
Prego a palavra para a Dani, para o Caio, para a Bia, para a Helena, e garanto para vocês, eu creio na salvação da minha alma sem precisar vir na igreja. Veja, irmãos, eu não estou dizendo isso porque a direção da CCA, da qual eu faço parte também, está cobrando, está falando alguma coisa, é porque sai muito murmúrio entre a Irmandade, entre o ministério que não tem brio, não tem caráter, de dar cara a tapa e de assumir que quer o poder para si. E nós não queremos poder nenhum. A CCA foi particionada em administrações, em regionais, no sul, no norte, no leste, no oeste, todos terão autonomia de cuidar das suas igrejas, unidos na mesma comunhão. O querido irmão Genésio, do canal Gênesis Youtuber, se não me engano, usa uma expressão muito bacana, ele diz, estamos todos debaixo do mesmo guarda-chuva. É isso. Estamos debaixo do mesmo guarda-chuva que ele, muito sabiamente, sempre diz, a graça de Deus. Então, Irmandade, está bem claro, Bruno? Está bem claro, Brunão? Acho que essa questão de fé para nós está boa, não está? É essa nossa posição. Amamos a todos e todos serão bem-vindos aqui na CCA. Congreguem, eu não tenho nada com a sua vida particular. Das suas ações, você vai dar conta a Deus, assim como eu. Posso me reservar o direito de cuidar só da minha alma, Irmandade? Acho que posso, né, Brunão? Acho que eu tenho o direito, né? De cuidar da minha alma, da minha salvação, e te aconselho a tentar fazer o mesmo. Cuida da sua vida. Cuida da sua alma. Enquanto você está apontando um e outro, a sua casa está indo ladeira abaixo, o seu casamento está destruído, e Deus não está ouvindo a sua oração, porque Deus não ouve oração de hipocrisia. Deus não ouve oração de fingimento. O que aconteceu com o publicano? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu sou pecador, e Deus veio e justificou, porque diante de Deus não tem máscara, nem essa que a gente usa, nem as pseudo-máscaras que cada hora a gente está com uma cara, querendo mostrar para o mundo que nós somos aquilo que nós não somos. Espero que esse conselho alcance o teu coração, enquanto Deus der vida e saúde para esse fraco servo aqui, e Deus me tocar no coração para falar alguma coisa, não tem perigo, irmão. Nós nos reportamos ao Senhor, Deus da glória, ao Senhor forte e poderoso. É para Ele que eu vou dar conta do meu ministério. E é por isso que Deus me colocou aqui, porque o Senhor sabe que eu sempre vou obedecer Ele. E o dia que eu não tiver condição de estar mais aqui, eu vou vir diante da Irmandade, agradecer e vou cuidar da minha vida. Por enquanto, por misericórdia, estou aqui de pé pela misericórdia de Deus. Não foi por falta de vontade do diabo de matar a minha alma, não, nem a minha casa, nem a minha família. Mas nós estamos aqui. A Irmandade da CCA estará sempre amparada. Nós temos feito reuniões ministeriais periódicas, como no dia 13 haverá às 8 da manhã aqui, padronizando. A nossa igreja vai ser igual. Quem estiver fora dos nossos costumes, da nossa liturgia, não está na comunhão da nossa igreja. Não estou dizendo que é pecador, que é capeta, nem vai para o céu, nem vai para o inferno. Estou dizendo que não está de acordo ao que nós acreditamos. E nós acreditamos nisso. Numa fé de misericórdia, numa fé de arrependimento, numa fé de proximidade e numa fé possível. Não numa fé impossível, porque o impossível é inimigo da fé. Mas a fé sempre será maior do que o impossível. Tá bom, Brunão? Falei bastante, né? Já extrapolou o tempo, eu sei. Vamos cantar o hino. Deus que abençoe a Irmandade. Obrigado pela compreensão, pelo apoio. Nós estamos à disposição. Através desse QR Code aqui, ó. Vocês podem entrar em contato, vocês vão falar no meu WhatsApp particular. Durante o culto alguém responde, depois do culto eu respondo pessoalmente, podem me chamar. Às vezes demora, porque eu sou um só. Eu tenho família, tenho trabalho, tenho igreja, mas sendo possível, tão logo seja possível, a gente responde a todos os irmãos. Tirem dúvidas, esclareçam. O nosso próximo culto, então, presencial, é quinta-feira, às 10 da manhã, sábado, às 10 da manhã, das mulheres. E domingo às 10 da manhã, nós estamos aqui toda a Irmandade presencialmente para receber todos vocês. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 267 e aguardar a palavra. 267. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, onde fala aqui, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Conseguiu, Bruno, no GC? Foi? Lemos a partir do verso 1. Eu, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, está diante de nós essa palavra, que é bem conhecida por todos nós, que toda a Irmandade já tem conhecimento dela, já ouviu falar em algum lugar, em algum tempo, e ela traz a nós uma série de reflexões, uma série de atenções que deverão ser tomadas e dadas ao nosso comportamento, à nossa vida, até a nossa vida social. Os irmãos vejam que se ela não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos, não teria com quem pegar vaso emprestado, né? Então, se você é um vizinho aí meio briguento, meio encrenqueiro, trata de se consertar, porque isso pode ser impedimento para Deus operar na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Acontece, irmãos, que a nossa vida, ela não é feita só de tristezas, ela não é feita só de insucessos, de choro, de perdas, de lágrimas, de dissabores e até de desilusões. Criou-se ao longo do tempo uma imagem em nós de que o crente tem que sofrer. Tudo que o crente sofrer é pouco. Tudo que o crente passar é pouco. E não é verdade, irmãos. Pelo menos não é a verdade da palavra de Deus. Nós devemos em todo tempo amar ao Senhor, estar diante dele e crer que quando a gente menos espera, Deus tem novidade para a nossa vida. De quando a gente menos espera, nasce um fruto maravilhoso que Deus deu de falar ainda agora para todos nós, antes da oração, chamado oração. Esse fruto
ele deve ser cultivado, plantado, regado, portanto, cultivado, cuidado, limpo, podado quando for necessário, acrescentado quando for necessário. A oração, ela nos leva a essa proximidade com Deus, que a palavra chama de frutos da oração, ou seja, aquilo que obtém-se através da oração. Essa noite Deus está trazendo essa palavra para dizer para alguém que está ouvindo e assistindo esse santo culto, que é tempo de frutificar na tua vida. É tempo de colher alguns frutos na tua vida. É tempo de você abraçar alguma coisa que você vem buscando. É tempo de você enxergar, encontrar alguma coisa que você vem procurando, incessantemente, incansavelmente. Bate numa porta, ela não se abre. Outra porta não se abre. Um não aqui, um não acolá, um não lá no passado, outros nãos que virão, porque a vida é feita também de perdas, ninguém se engane. Mas o Senhor vem para dizer a palavra hoje para nós, e dizer a toda a sua igreja que está assistindo o santo culto: eu sei quantos nãos a vida já te deu, mas hoje eu venho te dizer um alto e sonoro sim. Sim para a resposta das tuas orações, sim para o teu pedido de ajuda, sim para o teu pedido de socorro, sim para que alguém venha confortar e consolar e acabar com as tuas lágrimas, sim para que a alegria possa entrar de novo na tua casa, no seio da tua família, no teu casamento, no teu ministério, na igreja que você se congrega, sim para a virtude de Deus descer sobre a igreja. Então, se tiver um crente aí assistindo o culto, pode dar glória a Deus, porque a palavra vem dizer a nós: sim, igreja. Sim. As orações em secreto, os pedidos em secreto, o desejo de morte, de fugir da tua prova, de se esconder do mundo que está à tua volta, tudo isso foi assistido pelo Senhor. Irmãos, cada dia Deus dá a palavra de uma maneira, e hoje o Senhor manda essa palavra e não tem outra para pregar. A palavra vem responder à amada igreja de Deus. Sim, eu tenho um alto e sonoro sim para dizer em resposta da tua oração. E o Senhor te diz: é tempo de frutificar na minha presença. Glória a Deus! É tempo de colheita, é tempo de abraçar, é tempo de ver a resposta da tua oração, é tempo de ver o fruto que a fidelidade produz. É tempo de ver o quanto vale a pena servir a Deus. Quantos dizem para você o que disse a mulher de Jó: homem, até agora retens a tua fé, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas mesmo recebendo esse conselho, que já podia se juntar com a sua revolta, com a sua dor, com o seu desprezo, com as suas perdas, mas ele buscou no íntimo do seu ser uma força sobrenatural. Essa força que fala contigo essa noite por essa palavra, vem dizer a você o que disse a Jó: revista-te da força da palavra de Deus, porque você não morrerá, você viverá, diz o Senhor. Essa mulher estava, irmãos, esquecida, viúva e pobre. Era muito peso para aquela sociedade, para uma mulher. A viúva já era desprezada. Pobre, então, irmãos, o dinheiro, irmã, sempre imperou. Desde que o mundo é mundo, o dinheiro sempre influenciou as pessoas. Influencia até dentro da igreja. Se o irmão tem um pouquinho de mais dinheiro, o dízimo é maior, dá uma seguradinha, não pega no pé do irmão não, para não perder o dízimo. Que Deus nos cubra com o seu sangue de vender o evangelho para a igreja de Deus. Dai de graça o que de graça recebei. E ela era, portanto, desprezada. Viúva, pobre, desprezada e endividada. E como não tinha como pagar a dívida, porque era viúva e pobre, os seus filhos iam ser escravos para pagar o trabalho, com o trabalho que o seu marido tinha, a dívida que seu marido tinha contraído. Sabe, irmão, quando fecha, quando você não vê mais saída,
quando você não vê mais escape, quando você não vê mais possibilidade de se livrar. É isso que acontece quando a gente desanima na fé. Tudo fica muito difícil, as coisas se tornam impossíveis. Irmãos, só Deus na nossa vida, só Deus na nossa alma, só Deus pode abrir caminho para nós. Mas quando a gente crê, quando a gente abre o nosso coração, quando a palavra começa a produzir em nós o efeito ao qual ela foi proposta, e a gente abraça aquela palavra, imaginemos um náufrago. Se você der a um náufrago uma tábua de salvação, mas ele não se agarrar nela, para que adianta? Ele vai se afogar da mesma maneira. Ele vai se afogar do mesmo jeito, se ele não abraçar a tábua, se ele não abraçar a boia, a corda. E o Senhor manda essa palavra essa noite para nós e diz: essa palavra é a tua tábua de salvação. Essa palavra é a tua válvula de escape. Essa palavra é as boas novas de Deus, personificada através da palavra na tua vida, para dizer a você, irmão e irmã, é tempo de você se alegrar no Senhor. O tempo do choro está passando, o tempo das lágrimas está passando, o inverno e a força do mal sobre a tua vida estão passando, pois a palavra de Deus vem dar um ponto final nessa história, a palavra de Deus vem dar um ponto final nesse sofrimento. Então abre a tua boca e dá glória a Deus, porque o Senhor te diz: a chuva, a tempestade, o terremoto, o incêndio, a calamidade estão acabando. Estão acabando para você, estão acabando no teu casamento, estão acabando na tua vida e na vida da tua família. Receba a palavra do Senhor. E Deus, como fez com essa mulher, que fez multiplicar o azeite, Deus fará grande multiplicação na tua vida. Não temas nada. Se veio alguma notícia ruim no teu caminho por esses dias, e o inimigo está dizendo que você vai perecer, que você não vai subsistir, o Senhor te diz: fique em paz, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor é a força da tua vida. O Senhor é o ar que você respira, é a comida que você come, é a água que você bebe. Então alegra-te no Senhor pela palavra e avisa a tua casa. O Senhor mandou a palavra avisando que é tempos de boas novas, que é tempo de colheita, que é tempo de frutificar. Avisa o esposo, avisa a esposa, compartilha a palavra com quem você quiser. Essa palavra vem com tanta força essa noite, essa palavra vem com tanta unção essa noite, que daqui 2, 10, 50 anos, alguém vai estar assistindo ela, e ela continuará cumprindo na tua vida, porque é a multiforme graça de Deus, igreja. É a multiforme palavra de Deus manifestada nas nossas vidas, ou manifesta nas nossas vidas, colocando nos nossos corações uma certeza viva e absoluta: aquele que é de Deus, o adversário não pega, não mata, não destrói. Pode ter alguém fazendo trabalho contra a tua vida, pode ter alguém querendo destruir você, destruir a tua casa, destruir os teus sonhos, destruir o teu casamento. Manda mensagem anônima no celular, manda carta anônima, querendo destruir a tua vida, a tua família. O Senhor te diz: fique em paz, pois a minha palavra é escudo e broquel, a minha palavra é santa, a minha palavra é protetora. Aquele que mexer com você, vai mexer com o teu Deus, e ninguém que se levantar contra o teu Deus vai ficar de pé. Dá glória a Deus. Creia, irmão, creia, minha irmã, e abraça essa santa palavra. Tempo de multiplicação, tempo de Deus mexer com as tuas estruturas, tempo de Deus regar a tua lavoura. Irmão, a palavra é essa semana inteira Deus vem falando sobre isso, e o Senhor manda repetir, porque Deus sabe com quem fala. Se alegra na palavra de Deus, anuncia aos quatro ventos que a vitória é tua, que a vitória é da tua casa, que não é morte, é vida, que não é desgraça, é bênção. Que é a tua vez de se alegrar. E os irmãos veem que quando a benção de Deus chega, o resto de Deus deu para ela viver toda a vida.
Ela e os filhos viveram até o fim do resto. Imagina a benção principal, e o Senhor te diz: aguarda, porque a chuva de bênção que vai cair na tua vida, esses teus 2 braços não vão conseguir abraçar, segurar, vai sobrar para os teus filhos, vai sobrar para os amigos, vai sobrar para a igreja e para a irmandade toda, todos serão beneficiados com a bênção de Deus na tua vida. Crê na palavra, fica firme no Senhor, está por um fio de linha, para a tua bênção bater na tua porta, e quando ela chegar, você vai ter certeza, é a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Então, irmão, fique em paz, irmã, fique em paz, porque aquilo que você precisa, não está na minha mão, não está na mão do irmão Bruno, está na mão do nosso grande e soberano Deus, está na mão do Senhor, e Ele vem te avisar: fique em paz, já tem ordem ao teu respeito, já tem decreto de Deus na tua vida, já tem decreto de Deus na tua casa, já tem decreto de Deus na tua causa, já tem decreto de Deus na tua enfermidade. Dá glória a Deus, porque você vai cantar muito ainda, e nós saberemos notícia de que o Senhor te achou com uma grande bênção. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Altíssimo Deus, estamos aos teus pés em oração, agora para agradecer-te, Senhor, pelo culto que tu nos tem dado nessa quinta-feira. A tua bênção e a tua misericórdia foram derramados sobre a nossa vida, e nós temos certeza que o Senhor continuará abençoando a toda a nossa irmandade. Permita, Deus, que o teu povo se sinta fortalecido pela tua palavra, que o teu povo se sinta animado, Senhor, e crente que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que é tempo de multiplicação na nossa vida. Senhor, guarda o teu povo, e que através dos conselhos que demos, a nossa irmandade possa compreender que nós somos um povo de paz, um povo que ama a paz de Deus nos nossos corações. Nos dá mais um hino e uma noite de paz também diante da tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, meus irmãos, por favor. Vamos nos despedir com o cântico 367, 367. Em meu Jesus confiarei, sua palavra honrarei, com sacrifício lá na cruz, me concedeu eterno amor.
Glória a Deus. Estendam as mãos, irmãos. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, não esqueçam de curtir a live do culto, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Quanto mais vida nós alcançarmos, melhor vai ser. Assim que encerrar o santo culto, nós vamos postar o trecho só da palavra, como fazemos todos os dias, que fica mais fácil para quem quiser assistir só a santa palavra de Deus. Muito obrigado, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a palavra esteja em nossos corações. Amém. Boa noite, irmãos.